podcast, de modo geral. Olá, vocês do futuro. Está começando mais uma edição do podcast de modo geral, episódio 60, bloco geral, onde fazemos uma espécie de balanço do mês que passou e no final projetamos o que esperar do mês em andamento. Com muita felicidade, anuncio a presença dos nossos convidados, Rodrigo Pena, que foi fundador do De Modo Geral, no Rio de Janeiro, em 2008, e também Jimmy Joe, dos maiores jornalistas e pensadores deste país. Semanhá Oliveira, Fausto Fawcett e Mauro Damer. Como é da tradição recente desta versão do podcast De Modo Geral, vamos começar com a crônica especial de Fausto Fawcett. Salve, salve. Bom, vou intitular essas crônicas de hoje, das próximas duas edições, de Pesadelo Ambicioso, né? Que é como a revista The Economist chamou a situação do Brasil, comentando a situação atual do país, e eu acho essa expressão maravilhosa, né? Poeticamente contundente para tudo que é lado e especificamente para a gente. Então vamos ao Pesadelo Ambicioso, e com destaque, nesse mês de junho aí, para dois personagens, um que são dois, né? Os dois irmãos Miranda envolvidos aí nessa denúncia do Covidão, chegando para finalmente atingindo o Planalto, e o outro, o depoimento que eu vi num site de um certo coronel, se não me engano, Pimentel, sobre o andamento do papel dos militares no que vem acontecendo. Antes de falar desses dois, é sempre bom colocar o seguinte: a gente vive numa encruzilhada. No centro dessa encruzilhada temos ali um heptagrama, né, que começa com um marco, né, são três coisas relacionadas ao nosso President Evil, o hóspede maldito. E é um marco que isso realmente nunca houve. Então vamos colocar três pistas em relação a isso. Uma de canalice, mais tradicional, porque isso está ligado a qualquer cenário político nacional desde sempre, com corrupções, etc., incompetências, ou seja, tomar o poder público como se fosse seu. Agora, existem dois outros aspectos que realmente estão fazendo desse nosso período um marco. O primeiro é o da estupidez, que nunca esteve tão em voga, com os seus charlatanismos, com aquela ignorância ressentida, acrescida de boçalidade. E aí todo mundo conhece alguém que é contra a vacina ou que não sabe por que é a favor da situação atual. E a gente sabe que, na verdade, isso leva a uma mistura de seita com facção, menos governo, né? E isso toma conta. Então, temos a estupidez como segundo. E o outro fator que transforma esse período no marco, o fator psicótico. Então, são três fatores. Os outros quatro estão relacionados às Forças Armadas, obviamente. A parte da população que deu força e que dá força e que apoia essa turma que está no Planalto, essa gangue, facção, seita porque tem o olavismo, apesar de estar já meio sumido aí. E ele é o avatar, né, é o avatar, é o boneco de voodoo dessa turma, a gente tem sempre que lembrar. E o Centrão, né, que é aquela velha, o Centrão lá no Congresso, que também é outra coisa tradicional, e com os seus centrauros, aquela mistura de homem com toma lá da cá, né, com cargos negociados. E a gente está vendo isso bem explícito ali na condução do nosso Lira, né? E no centro desse heptagrama aí, riscado, a gente não pode deixar de colocar, retrospectivamente, os anos de 2013, em que nós vivenciamos, pelo menos eu me lembro disso, dentro desse período democrático, o seu pior momento. É o pior momento da esquerda, o pior momento da direita, o pior momento de tudo. Envolvido por atmosferas de ódio e de equívocos. O principal equívoco é achar, para usar a linguagem funk, que estava tudo dominado, em termos democráticos e em termos republicanos. E a gente viu que não. Então, esse heptagrama tem que ser sempre lembrado. E as duas figuras que eu destaco do mês de junho são os irmãos Miranda, né, o
o deputado e o irmão dele, né? E aí esse Covidão chega, finalmente, a CPI chega ao Planalto encurralando definitivamente, desidratando, né, de vez todas as bravatas, e não dá mais. Ficou realmente, definitivamente, um desgoverno de cercadinho, e agora mais cercado do que nunca pelo gigantismo aí da merda total que a gente está vivendo. O outro é de um certo coronel Pimentel, que a gente tem que admitir que, de certa forma, estamos no governo militar pela presença deles em vários setores. Novamente, esse cara dizia não, que o Exército, que, de certa forma, colocou ele lá, né? E ele conversando com um camarada que serviu lá no Haiti, esse camarada chegou uma hora e disse, ele perguntou, você não acha que estão aparelhando muito aí os membros das Forças Armadas do governo? Ele falou, não, mas o outro lado fez isso. Aí o cara falou, como assim o outro lado, né? Se referindo a PT, enfim, a esquerda. Aí ele falou, não, o Exército não tem que ter lado. Foi a primeira coisa que deu uma assustada nele, para confirmar, enfim, tudo isso. E depois o que chamou a atenção dele foi como o camarada disse, porque eles passam férias em Miami, ou passavam férias em Miami, essas tropas aí do Haiti, e aí o cara disse para ele, mas pô, você tem que ver como um americano, né? Como ele valoriza as Forças Armadas, etc. Aí ele pensou assim, mas por que será que aqui o cara não tem tanto respeito por isso? Por que será, né, que não se tem? Aquela pergunta óbvia, né? Meu querido, por quê? Né? Então, você quer um respeito sem ter um respeito? Semanhã, o que restou desse mês que passou? Eu acho que o Fausto já falou um pouquinho sobre alguns elementos da CPI, mas eu tenho visto a CPI como uma série dessas que a gente coloca na Netflix e todo dia alguém tá ligado nessa série. Aí o Rodrigo comentou um pouco antes de começar a gravação, na hora do almoço eu coloco um pouquinho para assistir, eu assisto um pouquinho de manhã, e quando eu não consigo ver de manhã, eu tento assistir um pouquinho à noite, antes do próximo episódio, porque cada episódio é uma reviravolta gigantesca, e a sensação que eu tenho é que a gente está cada vez mais óbvio todas as causas, mas cada vez mais longe de concluir alguma coisa que puna a real causa, né, dessa série que a gente tem assistido. Mas eu acho que de maio para cá, desde que a gente começou a fazer esse balanço, tem um elemento aí que foi em maio, começaram as manifestações, né, pelo impeachment de Jair Bolsonaro. E essa semana foi protocolado um super pedido de impeachment que reuniu aí vários partidos, várias organizações, que eu acho que foi uma coisa que a gente não tem visto, né, nos últimos anos, assim, essa união em meio de um objetivo comum. Então, acho que foram reunidos mais de 124 ou 154 pedidos de impeachment que estão por aí tramitando, né, nos últimos anos, e reuniu esse super pedido de impeachment, reunindo forças aí diferentes. E aí, o que me chamou muita atenção nessa semana, e aí pegando da manifestação que começou lá em maio e da manifestação que vai acontecer agora no sábado, que foi o MBL, o Vem Pra Rua e partidos de direita dizendo que querem ir para a rua também, ou consideram ir para a rua, ou não sabem se devem ou não ir para a rua. E eu fiquei me perguntando o que será que pode se transformar os atos a partir desse sábado, que eu acho que tem a ver um pouco com o que será que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que a gente está vivendo um cenário completamente diferente. Lembro muito de 2013, como o movimento foi completamente cooptado e desvirtuado exatamente por forças antagônicas e confusas, pensando em objetivo. E aí a gente tem um ato que começou em maio muito pautado na questão racial, muito calcado nos impactos que essa pandemia tem trazido para o Brasil, pensando em mortes, né, pensando em fome, pensando em uma desestruturação total social e pensando num conjunto, de fato, genocida, né, praticado por Jair Bolsonaro, mas aí a direita se mobiliza quando grandes escândalos de corrupção batem na bunda, né, porque aí, veja bem, eu não posso estar associado, não posso passar pano, porque isso vai impactar em 2022 e vai impactar daqui para frente, né. Eu fico pensando muito sobre o que é que movimenta esse país, porque definitivamente não é a fome, definitivamente não são as mortes, porque isso tem sido dito há muito tempo, está morrendo muita gente, deveria ter vacinado antes. Então, que preocupação é essa, né, que tem feito com que outros grupos estejam interessados agora em participar das manifestações, e o que será que a gente vai ver acontecer depois daí?
mas eu destaco muito a presença de Jurema Werneck na última sexta-feira na CPI, que foi uma mulher preta ali, médica, ativista, diante dessa política branca e genocida brasileira, que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, e desejei axé para a Jurema logo no começo do dia, porque eu não sei o que deve ser sentar naquela cadeira e assistir aquela loucura, mano, de pergunta, de disputa e de intimidação, e de, nossa, tem sido um bagulho bizarro de assistir, mas eu fico me questionando muito do que vai acontecer a partir dessa manifestação em diante, e como essas outras forças aí de direita, que já não sabe se são de centro-direita, direita, sei lá como é que o povo está se intitulando, mas como é que vai ser essa junção aí daqui em diante, se é que ela de fato vai acontecer, né? Tenho as minhas dúvidas, minhas questões aí, mas o que vai sair a partir de agora? Brilhante. Rodrigo Pena, nosso convidado. Essa manhã falou uma coisa que me interessa muito, que eu ando perguntando, assim, o que move esse país, né? O que tem movido, o que move essa indignação nacional, né? Seguindo um pouco essa onda que você está, a gente fazer um balanço do mês, tem uma coisa desse mês que passou, que eu acho que foi um pouco aflorado, que foi os ativistas de conveniência, ou a gente pode ter um outro olhar também, que eu acho que no último mês, vamos dizer assim, houve uma pressão e um certo fogo no parquinho em se posicionar em vários lados. Aí. Eu acho que tem uma coisa meio doida também, que eu sinto um pouco, às vezes, que a gente, ou eu estou vivendo, não sei falar de singular ou plural, nessa pandemia, nesse mundo, que é um pouco, se o mundo já estava muito virtual e real, quer dizer, não que é uma ingenuidade, né, a separação, mas o mundo que a gente está hoje, ele é muito, são quase dois mundos, né, o mundo real que está aí, que a gente sabe um pouco ou um pouco muito, e esse mundo muito de rede social, internet, contatos, amigos, bolha, né? Um pouco a nossa bolha, nosso terreno. Eu vejo um pouco o mundo real, eu acho que está pegando fogo lá fora. Tem gente morrendo pra caralho, gente morrendo de fome. Acho que o bicho está pegando. É a privatização, é a Petrobras, é a Eletrobras, é o desemprego, é a quantidade de gente em situação de rua. Eu acho que tem muita coisa que está pegando fogo, mas nesse mundo perto, acessível, virtual, vou chamar assim, da bolha, eu sinto que esse último mês foi muito interessante, essa coisa da galera ter que se posicionar, as cobranças, e principalmente, eu vejo com uma certa ironia, peço licença, muito um certo ativismo do momento, assim, muita gente que disse tchau querida, Dilma Vaca e os Cambau, está hoje postando meme, aquele meme clássico que está rolando por aí, que é a Barbie gritando: ai, mas corrupção! Aí alguém botou embaixo assim: ai, mas o PT! Ai, mas não. Eu achei engraçado que hoje eu vi amigos meus, conhecidos, celebridades, uns e não se colocando muito, uma necessidade muito de colocar. Eu me vi fazendo essa pergunta muito nas últimas semanas. Assim, peraí, onde você estava em 2014? Peraí, mas por que tchau querida e Dilma Vaca e agora é tchau Bolsonaro? Mas peraí, o Dilma, será que não, até agora... E aí eu acho meio doido essa cobrança da autocrítica do PT ou da esquerda, quando não há uma autocrítica desse centro-direita, meio-direita, opa, agora é meio-esquerda, opa, agora é meio-centro, né? É mentira, é a cobra, vai chover. Eu tenho me divertido, vou colocar aí entre aspas, para não dizer meio chocado, como está engraçado esse ponto, assim, essa cobrança. É tão engraçado quanto ao mesmo tempo patético, né? Está muito perto, né? Brilhante, Rodrigo. Saudade de te ouvir falar. Como Saudade, eu comentei irmão. antes de começar a gravação, como faz falta o teu humor. Deu saudade de Cinemateque, né? A gente fazia, de modo geral, em lugares onde não existem. O Rio de Janeiro é uma cidade tão desfigurada, né? Assim, também é isso também. É engraçado a gente estar falando de Brasil, de tudo. Aqui no Rio, acho que o Fausto talvez concorde comigo nisso, assim, tem um outsider do Rio de Janeiro e, ao mesmo tempo, ele representa tanto essa decadência, assim, tanto um país, né? E às vezes, eu falo isso assim, outro dia estava fazendo um Zoom com os amigos de São Paulo, uma galera de noite, festa, DJs, e muita gente retomando, fazendo live na Europa, fazendo tweet, coisa rolando. E aí eu dizendo assim, gente, no Rio de Janeiro a gente está ainda parado. Parece que se o Brasil está num engavetamento, a gente é a carreta lá de trás, entendeu? Ou o Fusquinha que se fode.
porque pegou a carreta desde lá de trás, né? Não sei. Mas, enfim, deu saudade da gente. A gente fazia muito presencial, palavra da moda, esse evento, né? Essa discussão aqui, numa época onde o Rio era um outro Rio, literalmente era uma outra cidade que não existe mais. Mauro, seja bem-vindo, caro amigo. O Brasil é tipo uma Kombi capotada numa curva, assim, sabe? A gente meio que capotou e está tentando... Pegou fogo a Kombi, está tentando sair ali de dentro, né? E aí o Fausto falou em psicótico, em surto psicótico, né? É um pouco parecido, né, cara? O Brasil entrou numa espécie de surto psicótico, assim. É como se o signo não valesse mais, entendeu? O signo linguístico não tivesse um encadeamento lógico, assim, né? onde ele produz o sentido, produz uma espécie de razão, né? Um pouco essa leitura da Naomi Klein do estado de choque, é preciso fazer isso para poder operar algo maior, né? E eu acho que algo maior é um pouco essa venda da Petrobras, da Eletrobras, é um pouco essa lógica de mercado, essa lógica econômica, assim, que é tanta grana envolvida. O Brasil se tornou um país tão rico, né, ao longo do século XX, que chegou uma hora na geopolítica que forças muito superiores a ele, assim, o próprio capital acumulado aqui, entendeu? Determinam um destino, operam no sentido de transformar esse destino, né? E aí a gente tem essa sensação de surto psicótico, porque é como se a gente não entendesse por que as instituições não funcionam, é como se a gente não entendesse por que a razão não opera, entendeu? E então aí é que cria essa situação que é só ali que é permitido te levar a tua energia elétrica e subir 52% no meio de uma pandemia a tarifa elétrica e te roubar teu sistema elétrico, entendeu? Tu tem que estar nesse estado de choque, tem que estar nesse estado. E aí o Brasil, ele identificou, tem uma coisa nova, que é essa direita que se dispôs a levar as últimas consequências à função de capanga de capital, capanga de uma razão econômica, capanga de se dispõe a matar, se dispõe a ignorar e desmontar logicamente todas as instituições e lugares que se construíram, não por esquerda ou direita, mas pelo Brasil, entende? Pela sociedade, pela história, né? Se dispõe a fazer um exercício de desmontar a razão argumentativa, a razão lógica, todas as razões para poder daí sim ocupar e operar na sociedade, entendeu? Então eu acho que o jogo está ganho, né? A gente perdeu a Eletrobras, perdeu a Petrobras, vai pagar mais caro a gasolina. Nesse jogo, a pandemia evidenciou que a gente vai ter talvez saúde, vai ter educação pública, vai ter uma... Mas o Brasil, eu acho que esse ciclo psicótico, esse ciclo louco em que não soube se defender dessas forças, não soube compreender, onde a gente também viu esse trem passar, né? Eu acho que não tem volta, entendeu? Não tem remontar uma cena anterior, vai ter que se lidar com isso como um fato histórico, assim. Não sei, tem essa sensação de que, por um lado, um jogo acabou e, por outro lado, o jogo... A história não acabou, entendeu? A história vai ser remontada e nada implica que não tenha uma alternativa à esquerda, né? Então, o caminho político, o Lula deve caminhar para um centro, entendeu? Eu acho. Então, o cenário político brasileiro, ele não tem por que ser pessimista no sentido de que... Eu não acho que os militares ou que a direita vai conseguir se reunir, eles já cumpriram um papel, entendeu? Então, só que a gente vai lamentar esse papel que a direita teve em destruir muita coisa que foi construída, né, ao longo dessa história, né? Ótimo. Jimmy Joe, o que você acha que é possível levantar desse mês que passou e o que chamou a sua atenção nesse mês que passou? Algumas coisas me chamaram a atenção nesse mês que passou, no seguinte, concordo com a Semayá, por exemplo, dessa história da minissérie da CPI, né? Que realmente é uma minissérie, é uma coisa de episódios que nos surpreendem a cada dia. E eu tenho, assim, apesar da minha total desesperança, eu tenho um mínimo de
luminosidade no fim de algum túnel de que essa CPI vai dar em alguma coisa, que alguém vai ser punido, embora não creia muito, porque, citando um verso do Edu Lobo, do Moda de Giola, o Brasil parece que é podre na raiz. Começa lá atrás, lá em 1500, quando os índios já são fodidos. E aí tem capitania hereditária, que é uma espécie de tataravô da milícia, né? O cara é dono do terreno. Esse terreno aqui é meu, ninguém manda. Aqui quem manda sou eu. Eu mando matar, mando prender, mando soltar. Agora, para não ficar tão pessimista, coisa assim, na minha visão, porque tu já tá nesse negócio da pandemia, preso em casa, trancado e tal, observando o mundo real e irreal. E eu vejo, às vezes, programas de fofocas que eu acho absurdamente ridículos na televisão, na mídia. Eu tenho duas coisas que me deixaram contente na parte da música, que é um dos meus métiers, no caso, que aconteceram em junho, que foi o STF manter o direito do Dado Villa-Lobos e do Marcelo Bonfá de usar o nome do Legião Urbana. Eu achei muito legal isso aí ter rolado. E a outra boa notícia musical que eu recebi essa semana foi de um colega meu da Rádio Ipanema FM, que já fechou aqui no Rio Grande do Sul, eu trabalhei muitos anos lá, Fernando Sorriso, que era operador da rádio. Ele achou uma gravação de 94 com os Paralamas tocando no meu programa, no Aeroplano. Uma gravação onde os Paralamas tocam somente músicas de outras pessoas. Eu me lembro que o Herbert, o Bi e o João chegaram no estúdio da Ipanema e disseram: "O que você quer que a gente toque pro seu programa?" E eu falei: "Qualquer coisa menos Paralamas." E aí só, como assim? Eu falei: "Toque o que vocês tocam quando não estão no palco." Então eles tocaram Cream, tocaram Bob Marley, tocaram um monte de coisa bacana. Muito bom. Teu programa, Jimmy? Um programa chamado Aeroplano, que ia ao ar aos domingos, no fim de tarde. Sim, eu lembro do programa, Lara. Lembro do seu programa. Sim. Eles estavam numa espécie de temporada no Rio Grande do Sul, por umas 2 semanas, e teve um dia de folga. Eles foram no estúdio da Bandeirantes e gravaram esse ao vivo acústico ali. Muito bom, Jimmy Joe. Que bom tê-lo aqui. Eu penso nessa linha que vocês estão colocando, Semayá, imaginando assim, que a gente já vem comentando toda semana no podcast, que nesse contexto, vocês sabem que há um tempo atrás eu estava conversando com alguns amigos procuradores, pessoas que têm funções públicas nesse quadro da justiça brasileira, e eles comentavam que o seguinte, que bom que Sérgio Moro, pelo menos a página Sérgio Moro foi virada. E eu disse para eles, essa conversa foi exatamente há 2 meses atrás, e eu disse para eles, vocês estão muito enganados, entende? O Sérgio Moro ainda é uma alternativa. E a coisa que mais me impressionou nesse mês foi que os empresários, com apoio dos militares, e eu tenho muito claro isso, que o papel dos militares não passou, eles se têm sob o comando do país, algo que foi fundado lá na Proclamação da República, eles se consideram os tutores do país. Isso houve alguns pequenos lapsos em que essa vocação deles ela ficou um pouco mais atenuada, mas eles têm isso muito claro. Pode ser que isso não se concretize, mas para mim esse é o dado mais marcante. Essa é uma intenção clara, expressa das Forças Armadas. E o Sérgio Moro ainda é muito importante para uma parcela importante da população brasileira. E eu não tenho dúvida de que a elite econômica e o agronegócio, ele, na medida em que, ou à medida que o Bolsonaro seja guilhotinado, que eu acho improvável, mas é uma possibilidade, antes de 2022, que esse nome apareça aí, já que o Mourão ele não tem um carisma para disputar a eleição e tudo mais. Então, isso para mim é muito emblemático nesse mês. São 2 coisas que me parecem preocupantes nesse mês. O quanto as Forças Armadas vêm dobrando a aposta. Eu acho que o Moro tem esse carisma? Eu acho que ele pode ser fabricado. Como foi Bolsonaro? Como foi o Bolsonaro, de certa forma, porque ele foi aceito, né? Só que tem uma questão que o Bolsonaro tem, que é um domínio das redes sociais e de uma linguagem que hoje é a linguagem que hegemoniza, da agressão, coisa e tal. Tudo isso que já foi ventilado, digamos assim, numa periferia de uma esquerda que monta uma máquina de ataque ao PSOL. Eu lembro muito bem, alguns anos atrás, quando eu fiz um elogio ao PSOL nas redes sociais, e as pessoas conhecidas do PT
atacando no maior baixo nível o pessoal. Então eu fico imaginando que tem uma violência no ar, que ela vai se projetando nas escolhas das campanhas, da dicção das campanhas eleitorais, e que agora encontra o seu Darth Vader nessa funcionalidade aí de extrema-direita que circunda o Bolsonaro. Então, eu acho que talvez seja improvável, mas o fato é que nesse mês empresários lançam o nome do Sérgio Moro e o Exército endossa, e o Sérgio Moro diz que, desfeito a sua imagem de super-homem, juiz, etc., a política é um caminho aberto para ele. Você está falando no caso de uma terceira via ou seria uma quarta? Bela questão. Eu acho que seria a terceira via. Acho que no último episódio, inclusive, a gente conversou um pouquinho sobre isso, não nesse modelo, mas eu lembro que eu até falei que tava uma pira da terceira via, né? Há 2 semanas atrás, começou a pipocar a notícia, terceira via, e não sei o que, mas que pira pela terceira via é essa agora, né? Que é essa construção mesmo louca do que a gente pode construir aqui, pensando em uma terceira via possível. Eu realmente não sei, eu não tinha parado para pensar com profundidade na possibilidade do Moro, de fato, se consolidar. Mas eu acho que tem um desespero aí por uma terceira via, e o pior é que essa terceira via pode ser, de novo, qualquer coisa, entendeu? O que é mais desesperador, né? Porque, enfim, esse Fla-Flu... Mas, gente, eu posso só trazer uma coisa fora disso, assim, que eu tô... Ótimo. Muito chocada. Na verdade, vai continuar, a gente vai cair no mesmo balaio, mas... O que é um PM da Ativa depondo na CPI da Covid, depois de uma denúncia de corrupção, né, da Covaxin, da semana passada? Agora vem uma outra denúncia de corrupção de $1, de repente já exoneram o cara, e a gente tem um PM... PM vendedor de Davene, né? Que foi lá vender vacina, chegou e falou: bom, eu tenho aqui 2 cremes, pá, não sei o quê. Fosse maconha ou cocaína, estava tudo certo, né? Cara, eu realmente, assim, fiquei... Mó PM vendedor de Davene, esse safado. Eu só queria trazer isso, né? Porque é isso, é Moro, é terceira via e uma CPI ouvindo um cara que... Às vezes eu tava assistindo de manhã e assistindo o meu, e aí eu tava num chat aqui agora com as pessoas comentando, e aí uma amiga mandou: quem é o roteirista do Brasil, gente? É muito criativo. Como que a gente assiste a isso acontecer, cara? É bizarro. Eu acho que nem roteiro temos mais no Brasil, né? Como eu costumo dizer de vez em quando eu vejo um filme ruim, eu digo, perderam os papéis no meio do filme, né? Há muito tempo que se perdeu os papéis no Brasil. O roteiro foi pro lixo faz horas, né? Sobre a situação do escorte do Moro e do apoio dos militares, eu vejo voltando lá para trás, quando os militares soltaram a bola em 84, teve aquela campanha de diretas já e tudo mais, que a gente viveu, que a gente acompanhou e tudo mais, mas me parece que o que aconteceu na realidade é que os militares cansaram de jogar aquele jogo, esse jogo que o Mauro falou, como comentou há pouco, aquele jogo, os militares cansaram de jogar aquele jogo, tipo assim, a gente está de saco cheio, não tem jeito, passa a bola para os civis. Fizeram uma anistia que anistiou eles mesmos, na verdade, e depois fizeram aquela pataquada da eleição indireta com o Tancredo, mas foi uma coisa de bombejada. Um momento tipo, olha, enchi o saco de jogar esse jogo, 20 anos tá bom, agora vocês se virem por aí e façam o que quiserem. 2 coisas, né? Primeiro, isso que você falou, Paulo. Para resumir, a história do Brasil ela não é história de democracia, nem de conquistas do povo, nem de nada. A história é essa mesma, a começar pela proclamação da República, que, enfim, foi feita pelo militar, enfim. E aí, isso que o Jimmy também falou, você tem um livro excelente sobre isso, do José Murilo de Carvalho, chamado Os Bestializados, né? Que é realmente a falta de... Né? O povo, ele, na verdade, ele assiste sempre. Então, e é isso mesmo. A expressão que eu acho que foi você, Scott, que usou, o Jimmy, e como eu falei, na minha fala, eles se acham uma casta, não estão exatamente a serviço, mas são uma casta que se comportam como tutores, realmente, das pessoas. Então, isso faz realmente sentido. Não dá muito para você negar essa dinâmica. E é isso mesmo, estamos com aquela, de forma malandra,
sendo governados por essa turma de novo. E o que você falou também, o Paulo, do Moro, eu acho que realmente eu também não tinha me tocado dessa possibilidade, mas é uma conjunção bem... Ele realmente não tem o carisma, e temos que admitir que a criatura que está no Planalto tem um carisma Darth Vader. A gente tem que admitir isso, né? Dentro das encarnações de ódio, que eu acho que desde que o Roberto Jefferson chegou para o Zé Dirceu e disse: pô, você faz com que eu tenha os piores sentimentos, os piores instintos. Essa frase, ela é o Fiat Lux do que a gente está vivendo hoje. É o verbo principal do que a gente sente até hoje. Porque tudo está, inclusive desse coisa psicótica, tem ódio. Parafraseando John Lennon, que dizia, né? Vamos dar uma chance à paz? Não. Resolvemos dar uma chance ao ódio. Uma coisa que o Rodrigo falou desses engajamentos, né? Esses falsos engajamentos, escorregadios, etc., só mostram como as pessoas são completamente desligadas, desinteressadas, ignorantes, porque, para mim, se trata disso mesmo, né? Não tem essa. Então, o cara acha que artistas são incrivelmente formados. Não, às vezes são técnicos, simplesmente. Não tem nada de humanistas, né? São técnicos, fazem bem o seu trabalho, tal, mas na hora vamos lá, vamos pensar um negocinho aqui, e aí começa a sair fumaça. E o que o Jimmy colocou ali, o Brasil começa podre. Bom, eu sou um pouco mais radical, acho que a humanidade inteira começa podre, né? Aí vamos a uns detalhes e pontos de esforços para ser bom, aí eu estou com o Freud. Dá um trabalho danado ser bom, né? É um esforço danado a gente tentar valorizar nossos sensos de irmandade social, porque os impulsos antissociais são muito fortes. E, de vez em quando, eles extravasam. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mas também acho que o camarada não deve ser eleito e deve ter alguma conjunção aí, terceira, quarta, quinta via, ou, como eu já disse novamente, vão colocar LSD em todas as caixas d'água, etc., e vamos embora. Boa ideia. Tem uma pólvora aí, né, que a gente está falando, né, uma separada, que eu acho que é a grande pororoca do ano que vem, que é esse encontro aí desse mundo militar que a gente falou com esse mundo miliciano, né? Se ele vem ou não, se ele vai levar ou não vai levar, eu não sei dizer, mas que vai dar merda, vai dar merda. Isso a gente sabe que vai dizer. A gente sabe dizer. Toda essa coisa, realmente, toda essa raiz militar do Brasil, né, da proclamação da República, que não foi uma proclamação de república alguma, até isso aí, né, e todos os golpes que vieram e continuam vir, é uma pororoca, né? A milícia, isso que o Bolsonaro conseguiu fazer, esse momento que a gente está vivendo, se tem acho que a invenção do século aí é essa. Eu espero que nossa pororoca eles se autodestruam. Eu queria só apontar uma coisa, Semanhá, que me chamou muito a atenção na manifestação do dia 19 aqui na Paulista, foi a presença dos estudantes, das comunidades assim, de assistência aos desassistidos, né, que são os grandes propulsores dessas chamadas, das mulheres negras e dos corintianos. Aí depois vem essa coisa que se colocou da presença dos partidos políticos, etc. O que vai acontecer agora no sábado, nessas manifestações, ela é muito inquietante, né? Porque eu acho que vai ter um aumento, né, da quantidade de pessoas e eu escutei uma coisa que eu queria ouvir o Mauro falar sobre isso, e depois da semana, se puder. Eu vi uma live dia desses que alguém falou que ela não entendia por que o movimento negro, em todo esse protagonismo que consegue nos 5 anos, não banca um candidato. E aí eu estava lendo um outro debate, um artigo mais antigo, que falava a fundação, né, de um partido negro, indígena, enfim, sabe? O que vocês acham que de toda essa crise vai trazer de positivo e quais são as brechas que poderiam ser ocupadas e que não estão sendo ocupadas nesse momento, que é um momento de crise e, por isso, né, de fragmentação dessa inércia que o Fausto também colocou? Sabe que, Scott, eu acho que a ideia das manifestações, elas provocam um vazio político, né? Quando tu leva as pessoas às ruas, a grande função é provocar esse vazio político. E aí a direita, em 2013,
tanto a esquerda quanto a direita tinham interesse nesse vazio político. Então, os setores da esquerda também enxergavam naquela disputa ali com o poder, com o governo, uma forma de trazer as suas pautas, de fazer as suas disputas. Então, é muito difícil imaginar a partir desse sábado, de amanhã, enfim, a partir desses próximos dias, aí, os protestos, que não surge esse vazio político. Ele vai surgir. Quem ocupar ele vai estar em disputa. Vai ser disputado pela Zambelli, vai ser disputado pelo MBL, vai ser disputado pelo PT, vai ser... A questão é que, em 2013, ele conduziu a um golpe militar, a um golpe civil, um golpe parlamentar, e eu acho que é mais importante, porque se Moro, com apoio dos militares, eu tenho certeza que não é um bom candidato, é fadado à derrota, entendeu? Eu acho que o Brasil vai caminhar à esquerda, cara. Mauro, como essa tua positividade, eu invejo ela de uma forma, cara. Tá, eu vou Scott. porque aconteceu no Chile isso, aconteceu na Bolívia, aconteceu no Equador, aconteceu no Peru. Ou seja, o rescaldo da Operação Trump, que é onde que vem o Bolsonaro é claro que ele é um palhaço, ele é um ícone, entendeu? Mas ele só foi eleito porque o capital apoiou ele, cara. Definiu, se criou um consenso, e esse consenso, desde 64, é construído através de interesses econômicos, cara, através de operação civil, do interesse americano, de econômicos que patrocinam, junto a empresários, a formação de bancadas no Congresso. Os militares brasileiros foram comprados com dinheiro, cara. E quem definiu o golpe foi definido dentro do Salão Oval da Casa Branca. A gente sabe isso. A gente acreditou na papagaiada, que os militares, que não sei o quê, que barará. Mas a luta anticomunista, cara, ela é operação psicológica, cara, para cima desses caras. Esses caras ficaram doentes. Eles enxergam no anticomunismo, obviamente, um negócio que não ameaça mais o Brasil hoje, é uma ameaça imaginária que serve para sustentar um grupo político, mas eles vivem de uma papagaiada, cara, entendeu? Bom, isso daí só foi possível por causa de um segundo golpe. Então, a democracia brasileira, se ela é em condições de debate, a sociedade brasileira, se ela tiver como debater seus problemas, se organizar, indicar seus candidatos e o povo votar, nos últimos 15 anos, vota à esquerda. Só votou no Bolsonaro porque teve uma operação de mídia e de inteligência, cara, operando aí, entendeu? Então, acho que os militares eles serviram para dar esse lastro, esses velhos militares que estão no exército, aí, que são vendidos, que estão com interesse. Eles são formados na Escola das Américas, cara. Eles respondem a uma geopolítica que a gente acha como se o militar fosse uma... Os militares deram a República, proclamaram a República, mas em 64 eles passaram a servir ao Império, entendeu? Tanto que explicitamente hoje eles servem ao Império. Esse império não é assim, ele tem uma razão econômica, entendeu? Ele está no sentido de uma geopolítica, ele não é abstrato, ele exige mudanças, ele exige com que os militares vendessem a Petrobras, cara, que é um negócio que era um ponto de honra dos militares, né? A construção do Brasil grande. Então, acho que a operação ela é maior mesmo do que a gente imagina, do que a gente... Quer dizer, não é um grupinho de perversos que estão ali querendo tomar conta do Brasil, eles se inserem numa lógica de geopolítica, entendeu? Então, eles não estão ali... Agora, em condições normais, eles têm que ter algum referendo democrático. Eles não conseguem fazer isso sem um mínimo de veracidade, vamos dizer. Eles precisam se submeter às urnas de vez em quando, enfim, manter uma certa aparência. Mas, se tu olhar o que aconteceu no Chile, o que aconteceu no Equador, no Peru, está surgindo a reação a esse trumpismo, é o surgimento de uma esquerda ainda mais radical do que o PT, cara. Assim, o próprio crescimento do PSOL e de setores... Nesse vazio político, vai vir uma crítica à esquerda, cobrando, inclusive, do PT as conciliações que ele vai tentar fazer, porque eu acho que o PT vai caminhar para o centro no Brasil. Então, vai se formar eu não sei se vai ser vai ganhar no primeiro turno, mas o PT vai ter uma larga votação de centro-esquerda e vai, ao mesmo tempo, crescer uma esquerda que vai pressionar o PT, cara, que vai dizer, não, tá errado, não tem que conciliar. O PT vai acabar com o Renan, tenho certeza.
Eu até apoio, velho, porque eu acho que o PT não tem que... O Brasil tem que tentar um governo de centro-esquerda, velho. Não acho que tentar um governo... Somos Renan desde criancinha, Mauro. Somos Renan desde criancinha. Então, eu tô achando que esses caras têm que se curar. O Brasil tem que se curar. Eu tenho que aprender com meus erros. Alguém aí tem que se curar, entendeu? Eu não sou candidato a presidente. Mas eu acho que o eleitorado vai migrar para a esquerda, cara. Aí vai surgir um setor desses arrependidos que eram meio tucanos, meio de centro. A saída deles vai ser ir para uma espécie de ecossocialismo. Eles vão ir para um negócio mais à esquerda. Vai ter uma migração. O PSOL vai ser mais atraente por ser menos embrenhado no Brasil para setores políticos que vão ver nisso uma renovação e tal. E o PT vai ser uma... Então, assim, eu não sei... eu vejo... Mauro, tu acha que essa esquerda nova ou velha ou antiga, seja lá o que for, ela vai ter condições de... Porque o negócio é grana. O lance principal é grana. A gente sabe que quem manda no mundo são as grandes corporações. Então, assim, como é que essa esquerda vai se financiar a campanha, por exemplo? Você não acha que nessa construção, assim, sabe, mais de centro, a presença do Ciro, em algum momento de uma espécie de trégua entre essa elite não pode ser viável? E eu queria te perguntar, o que você acha dessa estratégia que o teu amigo João Santana tirou para o Ciro, que virou uma personagem esquizofrênica, que uma hora fala bem, outra hora fala mal? Como você está vendo o Ciro nessa... O Ciro é bem rápido, cara. Eu acho que ele tem todo o direito de se candidatar. Eu acho que no Brasil tem que parar com esse negócio de ficar ofendendo as pessoas, de chamar elas. Quem tem o que falar, velho, que venha falar, entendeu? Eu acho que ele não tem muito para onde ir. Ele vai ter que disputar um eleitorado de centro-direita. Ele não vai disputar a esquerda não vai votar nele, entendeu? Então ele vai apostar, eu acho, numa derrubada do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro vai ser impedido de concorrer, cara, entendeu? Porque você acha, Mauro? Eu acho que ele se permitir, eu acho porque ele sai na frente de qualquer outro candidato de direita. Mas ele não vai ganhar do Lula e de ninguém de esquerda, entendeu? Então, ele é um péssimo candidato, na verdade, porque ele é uma barca furada. Ele já é uma... Então, a direita tem que começar vai começar a migrar. O capital vai colar no Lula, né? Vai colar no Lula, vai colar nesse novo partido de esquerda, vai colar em todo mundo e vai dizer assim, olha, nós aceitamos você, vamos aqui fazer vamos tá. Porque o capital não tem lado ideológico, ele vai querer, seria ótimo se o Lula viesse e consertasse, e agora o Brasil, vamos crescer, vamos para frente, seria um final feliz, entendeu? Então o capital gosta de final feliz, ele vai querer esse final feliz e ele ganhar mais dinheiro, né? Final feliz dele, né? É o final feliz dele, mas já foi feito o estrago, não é mais conveniente para ninguém, nem para o capital ficar aqui apoiando esse maluco, essa maluquice, entendeu? Aprofundar o Mas desmanche, também não dá para intervir, tem que deixar surgir. Então é melhor tirar ele por alguma corrupção qualquer e apostar em conciliar quem estiver no centro e tentar já investir com novas lideranças aí de direita, né, cara? Mas a direita, o estrago que tinha para fazer, velho, foi feito. Perfeito. Isso aqui agora. Mas tem uma coisa aí, Mauro, que nessa equação sempre escapa. Quando eu falo com as pessoas, quando eu escuto os economistas falando suas análises, é a presença das milícias, da adesão completa das polícias militares ao projeto bolsonarista, é uma paixão, uma seita, o apoio incondicional dos neopentecostais, o apoio significativo, quase incondicional do agronegócio, entende? Então, isso, assim, tem que levar em consideração, tem que combinar com os russos aí, viu? Esse descarte, assim, que não está muito claro. Depois a gente retoma. Essa questão do Partido Negro, que as pessoas voltaram a falar. Você tinha comentado antes, Paulo, da questão das manifestações, né, de você ter visto no último dia 19 muitos estudantes. Eu não fui nas últimas manifestações, estou me preparando para ir nesse sábado, mas o ano passado eu fui em todas as manifestações. E já no ano passado, tiveram manifestações aqui em São Paulo e em outros estados brasileiros, muito motivados pela questão do George Floyd, também por vários casos de violências policiais, assassinatos aqui causados pela Arma Armada do Estado em São Paulo e em outros estados. E naquele momento eu participei de algumas reuniões e, assim, a vontade de não ter partidos políticos envolvidos era muito grande. A Gaviões da Fiel e várias outras organizações dentro do Corinthians puxaram muitos atos.
atos, inclusive, que tinham essa ideia mesmo de trazer pessoas que estão nas regiões periféricas de São Paulo, porque esses atos acontecem no centro, assim, eles não são majoritariamente compostos por pessoas pretas, né, ou periféricas, na verdade é bem o contrário, é sempre uma classe média, branca, que já vive aqui na região. Então, ocupar as ruas nesses atos que acabam tomando proporções maiores já não é uma coisa muito acessível por grande parte da população. Mas começou a rolar, eu acho que o ano passado, muito puxado pela Coalizão Negra, por Gaviões da Fiel e outras organizações, esse levante mesmo de trazer cada vez mais pessoas das regiões periféricas e de trazer essa pauta que é a pauta das vidas negras, né? O movimento negro está na rua desde sempre. Inclusive, a Frente Negra Brasileira, que é lá de 1931, se eu não me engano, foi uma organização que teve um cunho político forte, né? Uma das pautas da Frente Negra Brasileira era o lançamento de candidaturas políticas negras para tirar exatamente essas pessoas negras, esses líderes negros dessa função de cabo eleitoral. Inclusive, a Frente Negra chegou, não vou nem dizer com certeza, mas chegou a ter uma articulação para ter uma frente de partidária, e aí vem o Estado Novo e não partidos e toda essa merda que a gente sabe e que a gente vive nesse looping aí desde então. Então, eu acho que, assim, sempre teve uma mobilização preta na política muito forte, né? Às vezes eu estudo alguns arquivos da Cultini, que é o acervo digital negro, tem manifestações de ruas e ruas e ruas falando da questão do racismo, da não democracia brasileira. Mano, é uma coisa que a gente fala há muito tempo, tá ligado? Há muito tempo, que o Brasil não é uma democracia, que a política que tá aí não serve a gente, mas é aquilo que eu trouxe no começo, né? O que move esse país não é isso, sabe? Não é o que o movimento negro tá falando há anos, há décadas, há séculos, não é, entendeu? E não vai ser daqui em diante, não vai ser. Lélia Gonzalez, que é uma líder preta intelectual fodástica, que a gente perdeu cedo demais, ela fez parte, foi filiada ao PT, saiu candidata, foi filiada ao PDT, saiu candidata, venceu como suplente. A Benedita, que foi a primeira vereadora, né, pelo PT, ela foi assessora da Benedita, uma puta intelectual. Tem até uma fala da Benedita falando, porra, tipo, não achei que Lélia Gonzalez fosse querer ser minha assessora, mas ela foi, ela escrevia minhas palestras e tal. Mano, eu acho que a população preta brasileira tem tentado há muito tempo falar para a esquerda que essa esquerda não é esquerda, tá ligado? Eu acho que isso há muito tempo. E aí eu não sei, eu realmente, diferente do Mauro, eu realmente não tenho muita fé ainda na esquerda que está aí, sabe? Eu ainda não sei o que a gente, de fato, pode deslumbrar de futuro, assim, sabe? Tem nomes grandes aí da política preta, acho que o Douglas Belchior tem ganhado um pouco mais de destaque por toda a mobilização da coalizão, que ele é um dos nomes fortes, tem aparecido cada vez mais, mas o Douglas mesmo já saiu candidato inúmeras vezes, sabe? E a gente sabe que para eleger nomes pretos no nosso país, não adianta essa população preta votar, entendeu? Não dá, a gente não consegue. Então, se a gente não tiver, de fato, essa palavra aí que todo mundo fala agora, que é o antirracismo, se a gente não, de fato, priorizar uma nova política, uma nova noção de esquerda no Brasil, que considera a questão racial como fundante e necessária para toda a merda que a gente vive, e aí eu falo de racismo em tudo, né? Pensando nos povos originários, pensando na população preta e tal, a gente não vai conseguir sair desse buraco, assim, e isso não me faz ter muita esperança num futuro político institucional do jeito que ele está consolidado hoje. Eu tenho muita esperança nos movimentos que a Coalizão Negra tem feito, sabe, que é origem de MNU, que vem de Lélia Gonzalez, de pessoas que estão no corre há muito tempo. Eu tenho esperança nisso, assim, eu gosto de ver isso cada vez mais forte no nosso país, e aí isso me dá um pouco de esperança de que a gente consiga mudar a lógica institucional que a gente tem, né? Eu acho que a gente tem conseguido pequenas conquistas em relação a isso. Mas o todo, sabe, é ver Jurema Werneck contra uma comissão de homens brancos. Todos, nosso Senado, todo, tipo, isso é muito broxante, velho. É tipo, é broxante, sabe? E a instituição política brasileira é falida, e é branca e masculina. E eu não confio nisso, assim. Eu confio muito mais nessas insurgências do dia a dia. Ontem eu estava escutando a entrevista que o Haddad deu ao Rafinha Bastos, né? Aquele comediante, eu nunca lembro, ele é gaúcho. Haddad é um cara muito elegante, né? Um cara muito sóbrio. Você vê que o Haddad, ele é a melhor parte, né, dessa direção petista de hoje, que é uma direção branca, né? É uma direção do dinheiro. Você não vê mais o operário. E nisso me perturbou um pouco, sabe, Semaia, que é justamente essa incapacidade, inclusive do PSOL, de compreender
qual é a base com a qual se tem de dialogar, sabe, se amanhã que a esquerda ela perdeu a sua base das fábricas, né? Ela traiu as lideranças ambientalistas. Isso tudo tem que ser reconquistado. Isso é muito parte do desastre que o Mauro pontuou. E eu fico sempre imaginando que a esquerda ela é tão míope nesse aspecto, né, Semaia, porque tem uma estrutura, tem uma cultura, tem um modo de fazer, de funcionar, que é uma coisa que não é desprezível, e que se esse modo abrisse uma interlocução franca, atenta, junto ao movimento negro, que, enfim, representa, a princípio, uma maioria de uma população brasileira, se ganharia muito, mas a grande verdade é que as pessoas não querem perder poder, não querem perder o domínio. Quem militou de verdade sabe. Uma tendência não quer deixar espaço para outra. José Dirceu e Lula sempre dominaram e sempre sufocaram qualquer espaço para surgimento de lideranças, novas lideranças dentro do PT. Essa conversa é antiga. E que acaba tendo a cereja do bolo nessa coisa do sebastianismo lulista, que pode ser a salvação. Mas quem olha com olhos críticos diz, cara, não é possível que de novo a gente vai colocar o Lula no altar e apontá-lo como o farol da redenção brasileira. Isso é um baita erro. Diga, Mauro. Eu acho que boa parte do problema brasileiro, cara, o Rio é a síntese. O Rio é que elegeu o Bolsonaro e um pouco o papel da esquerda no Rio. A ideia de que a esquerda no Rio nunca soube enfrentar... Eu não entendo, eu estou falando assim, mas a ideia que eu tenho é o seguinte, essa direita evangélica e miliciana, ela é essencialmente carioca, né? Eu acho que, até por isso que eu acho interessante o movimento agora no Rio, de união de uma série de pessoas tentando convergir, porque ou se toma o Rio, se retoma o Rio, ou se perde o Brasil. Quer dizer, não tem uma opção de... Mas, então, é que a disputa política não é tão assim uma linha reta. Tu pode até tirar o Lula, criar um vazio. Só que nesse vazio não vai vir o teu candidato necessariamente. Essa que é a lição que eu acho que a gente tem que aprender na disputa política, em que, às vezes, tu tirar um cara que está do teu lado, mas tu quer crescer politicamente... significa a tua derrota, né, cara? O que é a derrota, né, no Equador. Então, a política ela tem essa natureza, vamos dizer assim, conciliadora, que é meio perversa, mas sim, o fato é que se tu não fizer as alianças as melhores alianças, tu perde, cara, entendeu? Falar em perversidade, lembrar que além do Rio de Janeiro, politizado, o Rio Grande do Sul elegeu o Bolsonaro também, né? Então, não só o Bolsonaro, mas ele elegeu o Heinz e Van Hatten e companhia. Não, o Rio Grande do Sul era um lugar de esquerda, o TRF4 era um lugar de iluministas, cara. É conhecido no judiciário brasileiro por ser o berço dos garantistas. Eu diria que nem tanto. Não, eu estava ouvindo a Semaia falar agora há pouco ali. A Semaia está falando sobre a questão racial. Eu estava lembrando de uma entrevista que eu fiz no começo dos anos 90 com o pessoal do Public Enemy, que fez show em São Paulo. E eu estava conversando sobre essa história do racismo no Brasil, que eles tinham muito conhecimento disso. E eu fui dar um exemplo de que a gente tinha um governador negro no estado do Rio Grande do Sul, que era o Alceu Colares, na época. E quando eu falei que eu vinha do estado do Sul, o Chuck D pulou na cadeira e falou "those Nazi states", ou seja, aqueles estados nazistas do Sul, no Brasil, que já era uma coisa conhecida fora do Brasil, um gringo lá, americano, imaginando que porque o Brasil tinha estados nazistas no sul do país. Eu penso nisso, às vezes eu fico imaginando. Não vem do nada isso aí, né? Ótimo, Jimmy. Eu acho que a gente pode fazer agora uma rodada final, que é um pouco dentro da proposta do Bloco Geral, que é, a partir do que a gente conversou aqui, o que poderíamos projetar para o mês de julho, que é esse mês que está começando. Vamos começar pelo Fausto. Enquanto carioca que manda nesta porra de Brasil, né? Segundo aí todas as coisas, com todo esse negócio. Não, Rodrigo, a gente está aqui no centro, no epicentro de tudo. Qualquer coisa passa por aqui, então, porra. Bateu uma tela nesse negócio aí. Mas fora essa brincadeira, penso muito, Samaia, eu gostei bastante. É como se você tivesse sempre, e outra coisa que você colocou, Scott, do sebastianismo, né, que não é só sulista, obviamente. Então, enquanto você
tudo que tiver a ver com, enfim, população negra, periférica, ou outros tanto, ficarem ali com as associações que realmente trabalham no dia a dia, né, nas favelas, nas periferias, enfim, e com pouca força, né, institucional, o negócio não vai para frente. E acaba caindo sempre em, digamos, novas edições de Canudos, do Contestado, né, do Pedra do Reino, enfim, essa tradição que tem de messianismos e sebastianismos e que já chegou até, obviamente, em Lula e no próprio Bolsonaro, de forma perturbada, né? Como é que a gente gosta disso, de salvadores da pátria, justamente porque as coisas não funcionam, né? Paulo, você falou que houve uma cisão, enfim, uma confusão entre as esquerdas, dentro da esquerda, que esqueceram o operário, mas não é nem operário. E aí eu passo para o que o Mauro tinha colocado, que eu gosto muito desse, digamos, esoterismo geopolítico, né? Em que você tem uma grande maçonaria comandando o mundo, e nós somos apenas peças nesse xadrez, com alguma chance de colocar alguns guetos anárquicos para acabar com esse poderio absoluto de, sei lá, 2%, né, mandando em todo mundo, né? Então, acho que o que vai acontecer em julho, continuo dizendo, vão ser essas falsas surpresas, vamos ver o que vai a CPI pode oferecer de novo em termos de redundância, porque já está escancarado, né, que não dá mais para ter esse camarada, esse palhaço sinistro. Aí ele já não serve mais, talvez, aos interesses aí, e essa vai ser a pá de cal, né? Mas, como também falou o Rodrigo e a gente está colocando, e aí como carioca realmente, eu acho que a contribuição sinistra desses últimos 40 anos, desses últimos 50 anos, está mais ligado ao banditismo, né? A ilegalidade que transformou o Rio de Janeiro num estado dentro de um submundo. E esse banditismo ele cresceu absurdamente. Tanto é que isso vai para São Paulo também. São Paulo tem o PCC, que é a maior organização aqui, então, e que faz parte do grande PIB clandestino dessa geopolítica esotérica a qual o Mauro se refere e na qual estamos afundados mesmo. Então, esse, para mim, é o ponto. Será que vamos ter uma anarquia armada? O que vai ser? Ao mesmo tempo, aí, novamente, fazendo referência a esse fator carioca, esse pentecostalismo, neopentecostalismo, sofreu uma derrota incrível. Não houve uma região eleitoral que não defenestrasse o Crivella. Então, a gente ainda pode ter alguma surpresa em relação a isso. Agora, concordo que é muito difícil que o Brasil melhore de uma forma total, né? Vai continuar sempre esse abismo que nunca chega, né? Um show de vertigens o tempo todo. Semanhã. Depois de tudo que a gente falou aqui, dessa crise política que a gente tem vivido, né, desse genocídio em curso e dessas tentativas mil de um impeachment que possivelmente, na minha opinião, não vai acontecer, embora eu queira muito que aconteça, eu quero que, pelo menos, o Brasil consiga resolver a questão da vacina, assim, gente. Por favor, assim, os próximos meses, as próximas semanas, os próximos dias, é desesperador ver o número de mortes e esse desespero que a gente vive, assim, sabe? Esses dias eu estava conversando com meu namorado, que é uma coisa, tipo, toda semana eu acho que eu tô com Covid e eu acho que eu posso passar isso para minha família e que se a minha mãe pegar e ela ficar internada, eu nunca mais vou me desculpar. A gente tá numa síndrome, sabe? E no ressentimento das pessoas, assim, eu cheguei a comentar aqui num episódio que uma amiga, infelizmente, perdeu um companheiro para Covid, e toda vez, assim, que ela vê, por exemplo, que alguém tomou a vacina furando fila, ou que alguém teve o privilégio de receber a vacina por esse ou aquele motivo, isso mata ela de novo, sabe? Porque é assim, porra, sabe? Meu marido tinha 39 anos, entendeu? E não teve privilégio de vacina nenhuma, nem porra nenhuma, como é que eu vou criar meus filhos agora sem meu companheiro, sabe?
Eu acho que isso, além da gente ter pensado aqui, ter feito 1000 análises políticas e tudo mais, mas às vezes eu acho que o nosso povo, assim, a gente está sem condição nenhuma de fazer análise política real, porque a nossa condição mental, emocional, psicológica está muito fragilizada, assim. Eu acho que a gente ainda não consegue ter uma noção do impacto do que a gente está vivendo hoje, assim, que é isso, da palavra presencial ter tomado uma outra proporção, desse medo da gente estar perto, desse medo da gente prejudicar as pessoas que a gente ama, e esse futuro que nunca vem, né, que nunca chega, que parece que esse número aí de vacinados cresce a câmera lenta, e esse descompromisso total. Mano, se o Brasil conseguir resolver e dar um pouco mais de agilidade para a vacinação, para o agora, assim, sabe? Já vai ser alguma coisa que vai me trazer um pouquinho ali de tirar o nariz, assim, sabe? Dessa merda que a gente está vivendo, assim, sabe? Total e completa. Que é um nível de incompetência tão profundo que a gente que não é novo, né? Como a gente falou aqui, que começou muito, muito lá atrás. Mas, porra, velho, dá para acertar num bagulho mínimo que é vacinar, sabe? As pessoas. Porque se o contrato do Bolsonaro era ter matado 30 mil antes dele estar, né? Na cadeira que ele está hoje, já foram mais de 500 mil pessoas, sabe? O crime dele já está completo e executado. O que a gente precisa agora, mano, é pelo menos conseguir garantir vida para as pessoas que estão tentando sobreviver ainda, né? Acho que seria isso. Brilhante. Jimmy Joe? Eu quero ter esperança, mas acho difícil ter esperança, é difícil alimentar uma esperança no Brasil. Porque eu vejo, assim, por exemplo, essa CPI da Covid, como eu falei no começo. Acho que não vai ter, pelo retrospecto que a gente tem no Brasil, não vai dar em porra nenhuma. Mas eu espero ardentemente que deem alguma coisa. Agora, como o Fausto, acho que foi o Fausto que falou alguma coisa sobre isso antes dos abismos, eu vejo um abismo gigantesco entre o povo brasileiro, o povo que mora fora do DF ali, e aquele povo que está encapsulado no DF, que são os políticos partidários, que estão alheios a toda e qualquer necessidade do povo de vacina, de comida, de moradia, preocupados com tomar lá da cá, com quem vai levar o quê. Nessas perdas da Covid deve ter isso também. Quem está levando a melhor, quem está levando a pior. Então, assim, eu fico meio esperando que tudo se encaminhe para o lado melhor, como a gente costuma insistir em ser humano bom, né? Ser legal, achar que, não, os caras não podem ser tão ruins assim, mas eles são piores do que a gente pensa. Então eu espero ardentemente que julho as coisas andem, como a Semaia falou, que tenha vacina rápido para todo mundo. Pelo amor de Deus, vacinar todo mundo é legal pra caramba. E agora, outra coisa que eu espero, assim, ardentemente, é que coisa ruim saia de lá, né, cara? Que dê um jeito de tirar de lá. Acho que é surreal a gente fazer alguma prospecção, mesmo que seja para daqui a 2 horas, quanto mais no próximo mês. Eu vou só jogar um samples rápido, algumas impressões que eu tenho. Primeiro, um pouco que a Semaia falou, que eu não fui na última manifestação também, mas eu fui na anterior, e aqui no Rio foi de emocionar. Eu sou arroz de festa de manifestação há muito tempo, eu nunca tive uma manifestação no centro da cidade do Rio de Janeiro com a tamanha força da presença negra como foi essa manifestação anterior, assim. Foi muito, muito forte isso, assim, e acho que isso vai se repetir agora. E isso é uma coisa que deu na vista e mexeu com muita gente no Rio nessas últimas manifestações. Esse é um ponto. Outro ponto que eu queria também lembrar interessante falando de Rio, essa loucura do Rio ser a fonte ou a foz de todo esse mal, esse evil aí. Um dado interessante, Daniel Silveira, o maluco que foi preso, né? E depois de arrebentar a tornozeleira 38 vezes, foi preso de novo. Fizeram uma pesquisa com ele se declara interessado em concorrer para o Estado há muito tempo. Eu lembro de uma pesquisa que fizeram com ele antes desse evento da prisão, ele tinha de 2% a 3% de possibilidade. Fizeram agora a mesma
O mesmo órgão que fez a pesquisa lá atrás, fez uma pesquisa agora, depois de ele ser preso de novo, ele tem 18%. Ele pulou depois que ele foi preso 2 vezes, ele pulou de 3 para 18. Então, só isso para. O Isso Brasil é doente demais, né? Sensacional. Queria pontuar também que eu não tenho esse otimismo do Mauro, mas que eu adorei bebê-lo nessa última hora e meia, e eu agradeço por essa lufada de esperança. Quero dizer que sobre o sebastianismo, eu acho do caralho o Sebastião da Silva, sim, ser o cara que vai derrubar esse verme. Acho isso maravilhoso, porque para mim é o grande tapa de pelica no bolsonarismo, que é algo muito pior do que o Bolsonaro, é o bolsonarismo. Então, os bolsonaristas terem que entubar, que é o Lula que vai tirar ele, para mim, isso, cara. E tem outro, o Lula levando também, ele ajuda o Rio de Janeiro a sair da salama, porque o Lula levando, ele vai ajudar o Freixo, quem sabe, conseguir pela primeira vez um emprego público, sem ser no Congresso, algo parecido. Então, também tem esse fator, assim. Então, eu tenho esperança no sebastianismo e acredito nele, piamente. E só para terminar, dois pontos só que eu queria lembrar que eu acho que foi interessante também. Um ponto que é sobre cultura, a gente falou, mas um ponto de cultura eu acho interessante, que é essa onda que a gente está agora, que não é mais a onda da live. E qual é a onda da cultura agora, né? Tem um ponto interessante, assim, estamos vivendo uma barriga depois de todo o frisson que teve, as lives e tudo mais. Então, eu acho interessante também esse não lugar que está rolando agora. Tenho visto muita gente que estava já quase acalentada com o mundo virtual, de novo indignada e pedindo reabertura e tudo mais. E eu acho legal essa efervescência. E só para fechar, eu sou do pessimismo. Eu acho que a quebradeira vem agora. Eu acho que esse ano, e agora então, eu falo pelo Rio, eu falo por amigos, pequenos empresários, donos de bar, espaço cultural, não sei o quê. Eu acho que a grande quebradeira, o não abrir direito e o não fechar direito do Bolsonaro, a desculpa dele de não fuder a economia, ele fudeu tanto a economia, mas tanto que eu acho que a quebradeira, pelo menos eu falo pelo Rio, a quebradeira que a gente não viu ano passado, a gente está começando a ver agora. E a gente fala por Copacabana, do Cervantes, todos os pontos clássicos. O Rio vai vir agora numa onda, e aí, então, assim, para terminar num voto de esperança como todo mundo, eu espero que o brasileiro tenha vacina, eu espero que o brasileiro vá vacinar, porque nisso eu concordo com o Mauro, eu acho que o estrago foi feito tamanho, então eu acho que mesmo que a gente tenha vacina, a gente venha a ter um número de vacina para todo brasileiro, eu acho que nem todo brasileiro mais já vai vacinar, porque o estrago do presidente da República já foi feito, ele já fez a galera acreditar que faz mal, que vai virar jacaré, etc, etc. Então eu acho que, mesmo que a gente tenha vacina, eu acho que a gente não vai ter um país vacinado no ano que vem, isso me assusta terrivelmente. Então eu torço para que a gente seja vacinado e eu torço para que a gente saiba como sobreviver, porque eu acho que as coisas não vão reabrir no final do ano, não vão reabrir no começo do ano, e eu não sei como é que vai ser. Eu acho que assim, o setor de cultura não vai aguentar mais um ano, né? Então, enfim, oxalá. E você tem lá uma senhora chamada Fernanda Venturini, que é a levantadora da seleção de vôlei, né? Postando um negócio ridículo. Olha, eu estou aqui me vacinando porque eu tenho que viajar, mas eu sou contra, eu sou contra. Então vou pegar a Pfizer, que é a menos pior. Puta que o pariu, meu querido. O estrago foi feito, a sabotagem foi perfeita, e também concordo com o Mauro que as sequelas... Serão longas, né? As sequelas estão aí e vamos nessa. Nós estamos doentes, essa é que é a verdade. Ficamos doentes, estamos doentes, e também sou do bloco pessimista. Essa porra deu errado, deu ruim. Deu ruim. Só para terminar, para mim essa é a melhor. Vamos dar uma chance ao ódio. Eu acho engraçado que me considera um otimista. Mas eu mesmo me considero pessimista também, porque eu não acho que vai melhorar tanto. Assim. Eu também não levo tanta fé na capacidade da esquerda aí, velho, de se organizar. Agora, sabe o que eu pensei? A Semayá falou na Lélia Gonzalez, né? Que é uma intelectual que me chegou muito mais pela psicanálise do que pelo movimento negro, político, né? E aí eu acho que tem uma coisa importante, cara, que é o seguinte, ó, que eu acho que também por isso que a pergunta ali do movimento negro, um partido, não, assim, eu acho que tem uma dificuldade, um desafio aí, não só para a gente, para o Brasil, né? Que como que se monta essas identidades, esses grupos políticos, como que a gente vai se organizar, né? Porque, na verdade, como a gente não tem uma elite que sirva de exemplo, assim, não tem inspiração de
o Brasil ele tem que se inventar, né? Então, o próprio negro, a própria história dos negros no Brasil é um pouco a invenção do Brasil, né? E o Brasil tem negros que são decisivos para entender o Brasil. Não dá para entender o Brasil sem o papel de intelectuais negros, de pensadores. Tá? E aí tem um embranquecimento. E em algum momento, inclusive, isso foi interessante até para a própria ideia de fundar uma sociedade liberal, né? Assim, o Pelé como rei, quer dizer, ele tem uma função propagandística também, mas tem uma ideia de um Brasil que se via o capital também, de meio pacificado, né, nas tensões sociais, nas tensões raciais. Tá? Mas que era uma espécie de invenção, não era a realidade é outra coisa. Uma coisa assim, se falar disso, outra coisa é a realidade. E aí o Brasil está enfrentando, aí depois teve um embranquecimento, eu acho, do Brasil. O próprio capital passou um pouco para embranquecer esse Brasil e para como se isso fosse melhor. A minha opinião é que isso vem um pouco do pensamento dos colonos, né, que fizeram o Brasil, que vem depois da escravidão, e que funda uma espécie de mentalidade do esforço, do empreendedor. O colono está quase numa situação de escravidão, só que ele é mal pago, né, cara? Mas aí já coloca para o próprio negro, mas como é que ele vai criticar o colono ali? Porque, no fundo, sabe, o colono está sendo meio escravizado também, né? Então, é uma mentalidade que tem no Brasil, que eu acho que é essa mentalidade que dá no Bolsonaro, tá? Esses caras que são um pouco a mentalidade do colono. O cara que acha que ele tem que fazer tudo sozinho, que ele não precisa do Estado. É essa mentalidade que formou o Brasil, um pouco do colono que não é elite, que não está no poder, mas ao mesmo tempo ele é um cara que se faz e ele se vende barato, né? Ele serve de capanga. Ele serve de capanga para um Brasil escravocrata ainda, né? Que ainda mantém essa. Mas aí só voltando à questão da Jurema na CPI, o Senado é uma casa da retórica do empate. Aquela retórica lá daqueles caras lá não vai solucionar nenhum problema do Brasil. Pelo contrário, aquilo lá só cria problema. Aquilo lá que está o golpe, lá que está aqueles Vossa Senhoria, veja bem, tarará. Mas aí quando entra uma mulher negra da anistia falando ali, ali tu entende. Veio a razão. A razão emerge, né? A razão emerge num negro, num rap, às vezes. Um rap de periferia, as contradições que o cara fala. Quando o cara fala, tu chega a ficar meio assustado, assim, porque vem aquela parada, aquele discurso meio metralhador ali, pá, 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 pá. Então, eu acho que o Brasil, a gente está num pouco um problema linguístico mesmo. E a fala, a fala da Jurema, ou as falas que precisam desmontar esses discursos autoritários, esses discursos de machos brancos, senatoriais e tal, ela vai vir desse Brasil aí dos Exus, entendeu? O Exu que vai destrancar agora, vai vir de um jeito que a gente não sabe. É uma fala que não tem controle, não é a razão europeia branca que vai explicar, não, o Brasil, nossa, sim, nós vamos encontrar o caminho do sucesso, assim. Vai ser um negócio meio violento mesmo, cara, entendeu? Então, a minha expectativa é que, bom, aquele Senado no próximo mês vai continuar naquela retórica empatada, não sei o quê, tarará, tarará, mas as ruas vão provocar esse vazio, e nesse vazio vai vir esses discursos, cara, vai vir o discurso, tem que, foda-se, entendeu? O Brasil só vai voltar ao caminho certo quando quem botou o Bolsonaro lá perdeu dinheiro. Então, essa classe média vai ter que se fuder mais ainda, entendeu? Vai quebrar mesmo. Quem não defendeu a democracia vai perder o seu dinheiro, o seu botequinho, a sua profissão. Nós todos nos fudemos. Eu estou endividado pra caralho. Minha produtora foi pro saco, entendeu? Porque, assim, nos fudemos. O Brasil não cuidou da gente, cara. A gente não soube defender o Brasil. E aí veio esse bando de caipira jeca aí, esse bando de colono, assim, de essa mentalidade servil, essa servidão voluntária, esses loucos aí e tal, que confiscaram o Brasil, né? Então, assim, a minha única certeza é que eles não conseguem aprisionar. Eles não conseguem botar o Brasil é ingovernável desse jeito. Não adianta vir com a mentalidade autoritária, não, todo mundo vai... O Brasil, uma hora ele vai desmontando. Eu vou estar no carnaval, né, cara? Eu vou estar com aqueles que... cagou esses caras. Mas não é que vai vir uma racionalidade, vai nos salvar, entendeu? Essa normalização das mortes é a coisa mais cruel, porque as mortes se ampliam
e cada vez pessoas, uma quantidade maior, pessoas próximas falecendo, e essa orfandade se multiplicando, pessoas perdendo pai, mãe. Fico abismado de ver a imprensa nos últimos dias meio que festejando uma recessão, uma recidiva da pandemia, quando a gente tem 2 mil mortos por dia. Cara, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo, né? Estão quase festejando que parece que liberou agora 2 mil por dia, estava calculando ontem. Isso aí dá 60 mil por mês. Não, e a quantidade de sequelado também. Eu tenho um amigo, cara, que tá reaprendendo a andar. Puta merda. Casamento tá acabando, o cara sobreviveu, saiu, foi entubado, saiu, alegria, todo mundo comemorou, e agora o casamento tá acabando, porque o cara tá no buraco, foi para um buraco, não tá conseguindo falar, não consegue andar. E a tragédia ficou pior do que quando ele estava entubado, um negócio assustador. Porque tem 500 mil mortos, mas tem 4 milhões de sequelados. É um negócio terrível, entendeu? Então, é isso mesmo, tem que vacinar, porque a gente perdeu até o traquejo social mesmo. A gente está com medo de tudo, cara. Vai fazer o quê, né? A gente é como se estivesse no meio do Chernobyl, porra. Né? Puta, hoje eu tenho que sair de casa, que merda. Eu saio na rua me cagando sempre aqui em Porto Alegre. Exatamente. Como diz uma amiga minha, todos se comportam na rua como esquilos assustados, né? Eu vou na esquina comprar um café como se fosse... sei lá o quê, sabe? Tipo, vou ali, pelo amor de Deus, não... pelo FBI, pela CIA, por todo mundo. Todo mundo. Tem um termo que foi cunhado na década de 70, brasilinização do mundo, para falar das desigualdades numa sociedade em que há uma disparidade muito grande de concentração de renda mesmo, né, entre os mais ricos e o resto da população. E isso foi um pouco abandonado em algum período, mas eventualmente a gente ouve essa referência. E eu imagino que esse ano, sabe, vai se assentar no mundo essa coisa da brasilização do planeta, muito em torno dessa irracionalidade, do abraço à morte mesmo. Porque por mais que você condene o Trump, mal ou bem o cara comprou as vacinas que estão sendo hoje dadas à população norte-americana, entende? O cara, ele manteve o seu conselheiro, que era um cara contra a opinião dele, né, o seu consultor de tratamento da pandemia. Essa desagregação completa, absoluta, irracional, canalha, como diz o Fausto Fawcett, não é? Mas, sobretudo, perversa. Imagino que esse mês agora, ele vai ser um mês decisivo, com essa manifestação de sábado agora, com as consequências da CPI, com os posicionamentos que venham a ser tomados. Então, eu acho que o nosso próximo encontro aqui, Mauro Damer, Fausto Fawcett e Semaia, vai ser bastante interessante, sabe? Porque eu considero realmente esse um mês decisivo. E com isso quero agradecer demais a presença iluminada do meu amigo Jimmy Joe e também Rodrigo Pena, fundadora do De Modo Geral. Muito obrigado, Jimmy, muito obrigado, Mauro, muito obrigado, Fausto, muito obrigado, Semaia, Rodrigo, obrigado pela audiência e até a próxima. Valeu. Valeu. Podcast De Modo Geral.